Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Programa que está completando aí 20 anos de existência em prol da literatura de Passo Fundo e região. E hoje eu vou entrevistar ele que é escritor, editor, Pablo Moreno. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Tudo bem, Aleixo? Tudo bem aos telespectadores? O Pablo, ele está trazendo para nós aqui algo muito legal, que é o concurso Bem TV, né? Primeiro Bem TV da editora Fisales, da qual o Pablo é o coordenador, o editor da editora, né? Pablo, as inscrições já encerraram, né? Já encerraram dia 30 de junho. Como é que foram essas inscrições? Como é que está sendo esse projeto? Fala um pouquinho para nós como é que ele funciona. Bom, nós reunimos 4 instituições do Rio Grande do Sul, significativas na área da literatura para a infância e para a juventude, que é o Instituto Quindim de Literatura de Caxias do Sul, a Cirandar ONGs de Bibliotecas Comunitárias de Porto Alegre e o Grupo Reinações, que é o maior grupo de literatura, de leitura de literatura do Brasil, com mais de 30 anos, esse grupo que se especializou em ler livros para criança e para a juventude. Então, esses são nossos parceiros, né? É interessante a gente destacar que você está fazendo um link com várias instituições aí, inclusive que tem um alcance nacional, né? Fazendo esse link com o Passo Fundo. Exatamente. Como editora que é aqui de Passo Fundo, né? Sim, o prêmio é um prêmio nacional, é o único prêmio do Rio Grande do Sul para originais até agora. Agora, depois que nós fizemos, acabaram duas outras instituições lançaram prêmios parecidos, mas nós fomos os pioneiros, nós fomos o primeiro. Primeiro prêmio para originais. E no Brasil são pouquíssimos casos, pela minha memória são 2 prêmios para literatura para a infância de originais, né? A maioria dos prêmios que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil são para livros impressos, prontos, né? Como o Prêmio Minuano aqui no Rio Grande do Sul, o Prêmio Açorianos, o Prêmio da Academia Rio Grandense de Letras e o Prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, todos eles para livros impressos. Nós estamos selecionando originais, né? Livros que não foram publicados. Esse é o diferencial desse prêmio, né? Por isso também que ele atraiu bastante inscrições. Nós tivemos 847 inscritos homologados, porque havia alguns requisitos, como o tamanho do texto, como a ficha de inscrição tinha que ser assinada digitalmente, deveria ser texto em prosa e não texto poético. Então, isso já eliminou, mas nós tivemos mais de 1.000 inscritos no total. Os que foram selecionados, homologados, foi 847. Mas claro que eu acho que é importante destacar, assim como você falou, né, que geralmente os concursos, eles são para livros que já estão impressos, para autores que já têm uma carreira consolidada. Eu acho que o grande diferencial da editora Fisales, nesse sentido, é abrir portas para autores que ainda não têm uma carreira consolidada também, e também para aqueles autores que já têm uma carreira consolidada, mas têm o original guardado na gaveta e estão procurando uma forma de publicação. Né? Como eu sou editor, eu como escritor eu tinha uma visão do mercado editorial. Como editor eu tenho outra, né? O que acontece? Como você seleciona? Um editor precisa vender, né? Preocupação que o autor não tem, né? O que acontece? Há uma grande subjetividade quando você escolhe um livro. Eu vou preferir pegar um autor que já é conhecido, mesmo que a obra não seja tão boa, do que pegar um original de alguém totalmente desconhecido. E isso funciona não só na minha editora, funciona em várias editoras, porque eu conheço outros editores, grandes editores de literatura brasileira e literatura para a infância e qualquer literatura. Então, como é que você chega na editora? Você chega na editora porque alguém conhece, porque você conhece. E as editoras comerciais, elas preferem autores conhecidos, porque esses autores já têm um público leitor e já têm uma possibilidade de venda. E vender livro no Brasil é complicado. Então, isso acaba fechando o mercado e repetindo aquelas pessoas sempre os mesmos autores. Então, você vai ver também que nas editoras, nos grandes eventos, praticamente tem um rol de autores que vão se repetindo, né? E raramente aparece um autor novo.
Então o prêmio a gente criou para driblar essa subjetividade minha como editor ou do meu conselho editorial, né? Que quando vem um original, vão olhar o nome do autor para depois, então, ler o texto. E, infelizmente funciona assim. Não é o ideal, é como funciona, né? Seria muito bom que a gente funcionasse de outra maneira. O concurso veio com essa possibilidade, então, de a gente ter só um pseudônimo e o texto, né? E, embora o prêmio vai dar R$3.000 e o grande vencedor vai ser publicado pela Fisales, eu pretendo, como editor, pegar os finalistas e ler esses textos finalistas e talvez contratar mais do que um, né? Justamente eu vou ter ali um ninho de bons textos, né? Desses 800 vão ficar 10 ou 5 e com certeza serão todos textos muito bons. E isso dá todo um trabalho para fazer, né? Porque eu imagino a logística necessária para fazerem as leituras, a escolha desses 800 e poucos manuscritos que... Nós temos uma metodologia. Primeiro, a maioria dos concursos, eles não são muito adequados nem recomendáveis. Eles têm pagamento de inscrição. Nós não fizemos pagamento, então tem um número maior de inscritos. Nós vamos fazer uma leitura, a gente está fazendo, eu, Caio Ritter, mais um grupo, vamos fazer uma primeira seleção, depois essa seleção vai para os leitores da Reinações, que vai tirar os finalistas, que vai para um júri técnico. E aí encerramos o prêmio. São 3 camadas, então, ali que vão analisar os originais para garantir o melhor para o público, digamos assim. Exatamente. Não, e é muito interessante, assim, que realmente existe a possibilidade, além do primeiro candidato, acho que ele vai ganhar, são 1.000 exemplares que vão ser publicados, né? A primeira, ele vai receber um adiantamento de R$3.000 da primeira impressão, que será de 1.000 exemplares. E mais 1.000 exemplares que vão ser comercializados. A editora Fisales, ela tem crescido sempre, né, nos últimos anos. E como exemplo eu trago aqui uma das obras que eu sempre achei muito legal, porque eu sou admirador desse gênero. Esses dias, inclusive, em outros programas recentes, eu trouxe, inclusive, um colecionador desse gênero para fazer uma entrevista com ele aqui, que são as histórias em quadrinhos, né? Então a Fisales, ela tem crescido sempre, tem diversificado a sua produção e agora também entrando na área do concurso. Esse livro, O Anel Cardinale, do Christian David e Hernani Cozandier, ele recebeu um dos maiores prêmios de quadrinho do Brasil, que é da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Comunicação Guanabara, que é o prêmio Leblanc de quadrinhos. Ele ganhou como o melhor quadrinho publicado em 2021 por editora, porque tem um prêmio para autores independentes e um prêmio para editora. A gente ganhou como prêmio de editora. E ele traz uma história que é bem, digamos assim, ele tem um aspecto bem brasileiro também, né? Fala um pouco sobre ele. Sim. Sem dar muito spoiler, né? Sim. O Anel Cardinale, na verdade, ele é uma história mais... A gente fez ele como os quadrinhos europeus, quadrinhos belgas, sobretudo, né? E ele traz um herói que tem uma maldição e um superpoder, né? Mas isso está ligado à história brasileira em 2 pontos, né? Ele está ligado à história do Brasil com uma ponte com a vinda de Dom João VI. Tem um personagem ali que vai ser um saltimbanco, um artista saltimbanco que vem com Dom João VI, e com a história da relação do Rio Grande do Sul com os indígenas. Então, tem várias questões, tanto a história do Rio Grande do Sul quanto a história brasileira. E ele foi publicado também em formato de romance, se eu não me engano. Sim, o romance infanto-juvenil com outro nome, que é Fabrício Bom Tempo e as Relíquias Impossíveis. Uma das últimas publicações da Fisales é esse livro aqui também, do André, que também já esteve aqui no programa, que é um livro de poesia, né? Estrelas Riem de Dragões. Aliás, muito bonito esse título. Bem, nós editamos esse livro porque a gente não tinha poesia juvenil ou poesia adulta dentro do projeto que nós ganhamos do PENAB estadual, né? PENAB 30, 2024. Nós ficamos em segundo, empatamos em primeiro lugar e ganhamos uma grana significativa, um dinheiro significativo para atender 100 escolas. E como nós ficamos entre os primeiros colocados, nós tivemos valor dobrado. Então a gente ganhou R$200 mil para atender, era R$100 mil, ganhamos 200.
E aí eu tinha livros que eu já tinha em catálogo e era necessário que os livros estavam em catálogo, mas como houve um incremento do valor, eu comecei a fazer outros livros. E aí aproveitamos fazer o livro do André, um livro muito bom de poesia, com poesias sociais, poesia do meio ambiente, poesias com uma visão humanista do mundo. E a Lúcia Brandão, uma grande ilustradora brasileira, topou fazer a capa e as ilustrações. Um livro muito bonito, muito bem feito, inclusive com poemas que são bem voltados para essa faixa etária, pelo que eu dei uma olhada aqui agora. Com certeza eu vou trazer o André aqui, né, para a gente entrevistar ele sobre o livro. Pablo, hoje eu estou te entrevistando aqui mais como editor do que como escritor, né? O editor, ele acabou se sobrepondo ao escritor? Olha, ultimamente é tão forte que eu não consigo tempo para escrever. Então, a gente tem sempre projetos novos fazendo. Eu estou terminando, agora de manhã, eu mandei a última revisão de um livro que nós precisamos terminar para atender essas bibliotecas, né? Porque são 15 livros que nós colocamos, vai ser 59 para cada biblioteca, são 100 bibliotecas, então são 5.900 livros. E são 15 títulos. Eu tive que refazer a edição de 8 títulos e colocamos edições novas aí de 7 títulos novos, né? Então a demanda editorial é muito grande, dá muito trabalho. Eu não sou só editor, eu sou editor, sou administrador, sou financeiro da editora, sou divulgador, faço marketing, vendas e departamento de despacho de caixas também, né? Junto com a minha esposa Daniela e meu filho Eric. Então é uma empresa familiar e nós todos fazemos tudo e por isso a gente consegue ser sustentável também, né? Por ter um pessoal bem enxuto. Claro que a gente depende de muitos trabalhos terceirizados, como ilustradores, projetistas gráficos, revisores, que trabalham sob tarefa, né? A gente contrata para fazer um trabalho, a gente não tem um departamento né, o departamento gráfico, o departamento criativo, não, a gente terceiriza isso e tem sido bem interessante. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e também sobre os desafios que as editoras enfrentam, né, nesse sentido, porque tem surgido muitas editoras pequenas no Brasil, mas nem sempre com tanta qualidade quanto a Fisales sempre apresentou. Voltamos no próximo bloco. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, 20 anos de entrevistas em prol da literatura aqui de Passo Fundo e região. E hoje eu estou entrevistando aqui o editor Pablo Moreno, não o escritor necessariamente, né? Mas o editor Pablo Moreno. Pablo, quando o editor, assim, ele se sobrepôs ao escritor, você sente falta da época que você era só escritor ou você acha que foi um caminho natural? Eu acho que é um caminho natural, mas é um conflito chega a ser meio esquizofrênico, né? Porque são dois papéis bem diferentes, né? Como escritor, eu tenho muito mais liberdade criativa, é muito mais fácil ser escritor, né? Eu tenho saudade do tempo que eu só escrevia e tinha o tempo que eu queria, escrevia o que eu quisesse. Como editor, eu já tenho uma responsabilidade, né? Com os outros, né? Com os outros que você edita, esse que é o problema. Uma responsabilidade, é muito um papel freudiano paterno, né? Em que você tem que cuidar dos autores, né? Porque eu tenho que cuidar que o autor não publique uma coisa muito ruim, que vai atrapalhar a carreira dele. Muitas vezes a gente administra, eu tenho alguns autores que eu sou representante desses autores perante escolas, feira do livro, eventos.
e os autores fazem questão que eu os represente. Então isso dá uma responsabilidade grande, porque tu vira empresário, o agente literário do autor, né? Às vezes eu represento até perante outras editoras, né? Eu tenho alguns autores, por exemplo, que eu sou agente literário dele perante editoras do São Paulo, do Rio, né? Eu sou agente literário, eu ganho um percentual dos direitos autorais dessas editoras para eu fazer a negociação e tratar da edição do livro e cuidar que aquele livro saia bem feito. Então existe essa questão de cuidar do autor, existe a questão de cuidar do livro, para que o livro tenha uma qualidade gráfica e que chegue com um texto de qualidade literária, ilustradores bons, né? Chegue no mercado. E eu tenho responsabilidade também de ter uma empresa que seja sustentável economicamente, que eu faça livros bons, que sejam acessíveis para venda e que eu tenha um retorno financeiro, um lucro capitalista, né? E que a empresa se sustente, porque não adianta eu fazer como a Kozak Knife, né? Que fazia livros maravilhosos e não se sustentou, não se sustentou. E virou depois papel para recorte. Exatamente, uma tristeza, né? Os livros maravilhosos que acabaram virando de papel de reciclagem, né? Porque no final eles não conseguiram. Então é um desafio do editor. E literatura para infância e juventude é muito mais complexa, porque você também, como pequena editora, a gente concorre com a Amazon, a gente concorre com as grandes editoras multinacionais hoje que compraram as editoras brasileiras. Boa parte das editoras brasileiras de literatura infantil e juvenil, elas têm capital estrangeiro de grandes editoras. Então, a gente concorre também com esse pessoal que tem vendedores, que tem divulgadores, e nós não temos uma equipe. E o marketing meio agressivo, diga-se de passagem. Às vezes, bastante. Principalmente, o público talvez não sabe, mas nas compras de escolas, onde vende muito, há muitos brindes, né? Que as editoras dão, presentes, percentual sobre a venda do livro, dão computador, dão lousa eletrônica, levam os diretores, a coordenação pedagógica para Camboriú, para Fortaleza ou até para o exterior, né? Então existe realmente um marketing grande. A Fortaleza até vai, agora né? Camboriú não. Aí já é muito bom. Eu tô brincando, claro, né? Tem muita sombra lá, não dá para tomar sol. Mas há alguns anos, o principal desafio de uma editora pequena, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, porque é bom lembrar que nós estamos na ponta do país e daqui em relação ao resto do país tudo é longe, seja uma passagem de avião, seja, né, um envio pelos correios. Há algum tempo o calcanhar de Aquiles era a distribuição. Continua sendo um problema? Continua sendo um problema. Foi o grande, digamos assim, salto qualitativo de uma editora, é a distribuição. Nós conseguimos chegar às grandes distribuidoras de São Paulo, né? Basicamente, são distribuidoras que atendem ao Brasil todo. Mas nós só chegamos na distribuidora porque nossos livros foram selecionados por uma grande rede de escola brasileira, que é a Maple Bear Canadian School, que é a maior rede de escolas bilíngues do mundo. Nós temos aqui uma em Passo Fundo. São hoje em torno de 800 a 1.000 escolas no Brasil, né? Escolas de alto padrão, bilíngues, né? E essa escola adotou 2 livros nossos. Bom, como essa escola adotou 2 livros nossos pela qualidade, houve uma demanda enorme, né? Só essa escola compra por ano em torno de 8.000 a 10.000 livros, né, para os seus alunos nossos. E essa demanda das escolas foi daí os pais começaram a ir para as livrarias para buscar os nossos livros. As livrarias tiveram que adquirir, né? Algumas adquiriram conosco, mas a livraria vai primeiro para onde? Para a distribuidora. Então chegou nas distribuidoras, as distribuidoras não tinham o livro. E aí as distribuidoras nos procuraram para ter esses livros. As grandes distribuidoras brasileiras, de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, basicamente são onde estão as grandes distribuidoras. Então, quando essas distribuidoras vieram para nós para buscar esses 2 títulos, eu peguei e com os departamentos comerciais que entraram em contato conosco, eu disse, não, é o seguinte, além desses títulos nós temos outros, eu gostaria de mandar outros livros para vocês junto de amostra grátis. Então, junto com esse pedido desses 2 livros que eles já tinham venda certa
E eles queriam ter esses livros porque a venda era grande. Eu consegui botar no barco os outros livros nossos. Então hoje nós conseguimos ter nas distribuidoras praticamente todo o nosso catálogo. Todo acervo. Aí entrou o vendedor, o editor de lado, entrou o setor de vendas. Então hoje eu já tenho uma relação com essas grandes distribuidoras que quando eu lanço um livro novo, eles fazem um pedido dos livros que eu tenho, eu digo, estou lançando um livro novo, mano. E nós fazemos hoje uma plataforma de dados, que isso é muito importante para quem está começando, que é a MetaBooks. É uma plataforma de dados que todas as livrarias acessam. É uma plataforma, é uma franquia alemã que está no Brasil. E essa plataforma distribui dados de livros, né? Então ali eu tenho a capa do livro, os temas dos livros, um vídeo apresentando o livro, que quando alguém vai numa livraria e ele diz assim, eu quero um livro que fale de uma relação de avó com neto. O atendente da livraria vai nessa plataforma e bota isso, e vai aparecer os livros que tem isso. Então é um serviço prestado de dados e tem dado ótimos resultados. A gente tem chegado a Maranhão, Mato Grosso, com vendas que a gente não tinha antes. Então isso deu um bom up nas nossas vendas, né? Eu nem sabia que existia. Mas eu também faço parte do Clube de Editores do Rio Grande do Sul, a gente fez várias campanhas, e o Clube de Editores do Rio Grande do Sul também dá sustentáculo mesmo aos editores, né? Então ali nós sabemos de todos os eventos, dos editais que rolam de compra de livros, de promoções, além do próprio clube fazer as próprias promoções. O clube fez uma campanha chamada Final Feliz, que nós arrecadamos R$500 mil, e esses R$500 mil foram distribuídos para todos os 23 editores do clube, para a venda de livros para repor nas bibliotecas depois das enchentes, né? E nós tivemos ali um apoio grande do Felipe Neto, que doou R$400 mil, só ele, para o clube de editores. Agora vamos ter um evento em Porto Alegre também. Não sabia disso, inclusive. Felipe Neto, Feira do Livro, youtuber. O Clube de Editores do Rio Grande do Sul reúne várias editoras, como a Besouro Box, a LPM Editores, a Idelbra, a Dublinense, e nós fomos convidados. Nós tivemos a alegria também de ser convidados, porque é um clube onde os outros editores te convidam. Tu não entra... É meio máfia, assim, né? Não é, eu quero me associar ao clube de editores. Não, você tem que ser convidado por pelo menos 3 editores que estão ali, tem que te convidar, e você tem que ser aprovado numa assembleia por maioria. Então, a gente também é feliz de poder fazer parte do Clube de Editores do Rio Grande do Sul, né? Como uma editora de Passo Fundo. É que é mais uma coisa que mostra quanto a Physalis cresceu, né? Tanto não só... tanto local aqui, quanto no estado todo e também, né, nacionalmente. Eu acho que e a Physalis já acumula prêmios também, reconhecimento, né? Porque nós somos finalistas do Jabuti, isso nos deu muito importante. Nós tivemos o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, então que é uma fundação reconhecidíssima, né, brasileira, que escolhe 20, 30 livros todos os anos, os melhores livros, e isso também fez com que a gente fosse visto no mercado. No Rio Grande do Sul nós ganhamos todos os prêmios, né? Todos os anos a gente tem algum prêmio, ou o Minuano, ou da Academia Rio Grandense de Letras, o Açorianos, que é o mais reconhecido, o da Associação Gaúcha de Escritores. Então, pela qualidade dos livros que a gente faz, a gente foi reconhecido. E outra coisa, que hoje nós somos procurados por grandes autores brasileiros. Então aqui, Léo Cunha, por exemplo, um autor nacional, hoje com mais de 50 livros, nós temos ele no nosso catálogo. Nós temos Caio Ritter, que é um editor internacional com várias obras traduzidas. Nós temos, agora eu estou fazendo um livro da Andrea Teitelbaum, Andrea Viviana Teitelbaum, que é uma das grandes autoras brasileiras hoje. Ela tem um livro que é um best-seller, que é Não Me Toca, Seu Boboca, que é sobre abuso infantil. Esse livro é trabalhado em praticamente todos os municípios brasileiros com projetos que tratam do abuso infantil, e a gente está publicando um livro dela, que teve num grande clube, que é o Clube Leiturinha. Esse livro foi selecionado para o Clube Leiturinha, foi só para os sócios, terminou o contrato dela,
E ela me procurou na Feira do Livro ano passado, dizendo que gostaria que eu fizesse esse livro, que é um livro que fala sobre urbanização, muito bom, muito legal. Que é até contar rapidamente aqui, é um cara muito fechado, que está numa casa onde a construção civil, como em Passo Fundo, vai comprando todas as casas ao redor, ele não quer sair, a construtora constrói o prédio debaixo da casa dele e vai subindo a casa, se chama Casa no Topo do Edifício, e fala sobre essa urbanização, mas ao mesmo tempo, cada andar que é construído, vem uma família com uma história que vai interagir com esse cara que se veste de cinza e é tido como mal-humorado. Então também mostra, dentro desse mundo de cimento, a grande humanidade das pessoas e as relações humanas e afetivas que vão sendo construídas, apesar do cimento. Então um livro muito legal, estamos trabalhando, vai prontinho, em 2 meses aí está no mercado. E o resultado do concurso sai quando? Só para a gente ir encerrando. Nós temos várias etapas, né? Agora nós temos um tempo de seleção dos originais e leitura. A ideia é que a lista dos finalistas sai em setembro e até dezembro a gente pretende anunciar o vencedor. O vencedor. Pablo, com certeza a gente tem muito mais para falar, né? Um tema bem, bem amplo. Fico muito feliz por você ter aceito o convite, né? E quando sair o resultado do prêmio, de repente a gente consiga trazer também o vencedor aqui, né? Ou você de novo para falar, ou os dois para falar, então, sobre o livro que for. A ideia é que a gente abra essa possibilidade de também dar o suporte para um autor que está começando, coisa que é muito rara hoje no mercado editorial. É muito difícil você começar uma carreira literária com todo o suporte de uma editora que já tem conhecimento do mercado. Então, eu espero que seja meu desejo que seja um texto de alguém desconhecido. Claro, não dá para saber porque foram inscrições... Exatamente, a avaliação é anônima. Idôneas, né? Então não tem como... Mas eu gostaria de revelar um novo escritor de literatura. Ou quem sabe entre os primeiros ali, de repente aqueles 10 primeiros que você falou, provavelmente vai ficar alguém que não tem ainda Exatamente, eu nome, gostaria né? que não fosse alguém já conhecido no mercado, eu que teria ter essa alegria. Eu já lancei uma autora que ganhou o Prêmio Soriano, foi a primeira publicação, tive essa alegria, eu gostaria de ter um outro autor essa alegria de novo. Que eu pudesse ter descoberto. Muito obrigado, então. Quem quiser seguir a Fisales ou você como autor... nós temos nosso site que é www.fisalesphyeditora.com. Podem procurar no Google, vocês vão se localizar lá. E o Instagram @fisales.editora. Muito obrigado, então. Muito obrigado a você. Obrigado aos telespectadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.